Boa tarde, amigas e amigos de Pernambuco, de outros estados da Federação, sobretudo do Nordeste. É com muita alegria que eu venho a Pernambuco participar pela primeira vez do Sinesp. E essa alegria se amplia, ela aumenta em função do tema do encontro e do tema que nos foi proposto para a reflexão dessa tarde. E para percorrermos essa jornada de reflexão em torno do papel do Espiritismo na qualidade de cristianismo redivivo, na construção da tão sonhada, da tão esperada nova era da humanidade, é preciso reconhecer que de todos os quadrantes do mundo, desde as cidades mais remotas do interior, até das grandes metrópoles, todos os dias partem pelo barco da morte física milhares e milhares de espíritos em direção ao mundo espiritual. Igualmente, diariamente, nas maternidades espalhadas pelo mundo inteiro, voltam à vida física milhares e milhares de espíritos vinculados ao orbe, com tarefas definidas, tarefas específicas, e com um conjunto de dores e de experiências que devem encarar, que devem suportar, visando o seu burilamento íntimo. Nesse sentido, é importante que nós pensemos que a desencarnação não pode ser igual para todas as criaturas. Assim como a encarnação não é a mesma para todos os espíritos. Seria demais exigir que alguém que desencarna numa vila longínqua, pequena, sem acesso à luz, à água, à internet, a todos os recursos tecnológicos, tivesse a mesma desencarnação de alguém que parte de uma grande metrópole do mundo, ou mesmo de uma grande capital, como Recife. As vivências, as experiências, os hábitos dos encarnados, nos mais diversos ambientes do planeta, são muito diferentes. E de maneira semelhante, seria um equívoco nivelar o mundo espiritual, imaginando que o mundo espiritual é o mesmo. Não, não é. Há diversas regiões no mundo espiritual. Há diversos estágios evolutivos. A morte não redime. A morte simplesmente nos coloca em contato conosco mesmo. A morte simplesmente revela a nossa verdadeira estatura espiritual. O nosso verdadeiro tamanho. E no mundo espiritual, há criaturas de todas as fisionomias. Há aqueles que dedicaram uma vida inteira ao vício e que chegam no mundo espiritual viciados. Há aqueles que gastaram todas as horas da encarnação prejudicando o semelhante, na maldade, na criminalidade, e chegam ao mundo espiritual carregando as sombras que amealharam aos poucos durante toda uma vida. Há aqueles que jamais se aproximaram de um livro, que jamais buscaram a instrução, jamais buscaram o esclarecimento, e chegam no mundo espiritual carregando uma ignorância gigantesca. Por outro lado, há aqueles que envelheceram, que gastaram o corpo físico no trabalho ao semelhante, no trabalho do esclarecimento, foram verdadeiros operários do progresso, da bondade, do enriquecimento
seja material ou espiritual. E esses, portanto, pela lei de justiça, chegam ao mundo espiritual merecedores do quinhão, do patrimônio espiritual que eles amealharam ao longo da sua vida física. Dizemos tudo isso apenas para concluir com o benfeitor Emmanuel no livro Roteiro, psicografado por Chico Xavier, onde ele nos informa que no ambiente espiritual do orbe evoluem em torno de 22 bilhões de almas, todas buscando o aprimoramento espiritual, todas portadoras de débitos e de graves compromissos feitos ao longo dos séculos. Se os que estão encarnados enfrentam suas lutas, enfrentam seus desafios, os desencarnados também formam uma grande fila no mundo espiritual, aguardando a oportunidade do regresso. Cada qual no seu nível espiritual de compreensão e de sentimento. O que aprendemos com o Espiritismo? A doutrina espírita codificada por Kardec não veio criar fatos. O mundo espiritual é pré-existente. O mundo espiritual precede o mundo físico. O mundo espiritual é causa do mundo físico. Não foi o Espiritismo quem criou o mundo espiritual. A doutrina espírita observou o mundo espiritual. Debruçou-se sobre os fenômenos espirituais. E o ilustre codificador deduziu as leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. De modo que, independente da crença, independente do nível de compreensão da criatura, as leis que nos regem são as mesmas, imutáveis e eternas como o próprio Criador. É nesse papel de pesquisa, de indagação do mundo espiritual, das leis que regem o mundo espiritual, que o Espiritismo abriu para todas as escolas do pensamento humano e para todas as religiões do planeta uma gloriosa porta. O Espiritismo abriu para todos a possibilidade de entendimento do mundo espiritual com mais clareza, com mais legitimidade. E ao fazê-lo, ao fazer esse mergulho no mundo espiritual, com o amparo dos espíritos que dirigiam a codificação, o que percebeu Allan Kardec? Percebeu que a evolução é infinita. Que a evolução espiritual é uma grande escada, uma grande escadaria, como desse teatro, mas imensa, infinita. E há sempre espíritos em todos os degraus. A visão de um espírito, a sua abrangência, depende do degrau em que ele está posicionado. Essa é uma constatação singela, mas muito relevante. Muito relevante. Portanto, se há homens de ciência na Terra, se há mulheres de ciência na Terra, há também espíritos masculinos e femininos dedicados à ciência no mundo espiritual. Em todos os níveis. Se há artistas no mundo físico,
há também artistas no mundo espiritual. Escritores no plano físico, escritores no mundo espiritual. Filósofos encarnados e filósofos desencarnados. Cada qual no seu nível evolutivo. Cada um equacionando a vida, dependendo do degrau onde está situado. Portanto, seria demais, seria imprudente da nossa parte exigir de um cientista ou de um filósofo que está posicionado num determinado degrau da evolução, que ele tenha a visão, que ele tenha a abrangência de um cientista ou de um filósofo que está num degrau acima. Porque quem mais sobe, mais enxerga. Quem subiu mais na evolução, tem maiores credenciais para observar a natureza e as leis que regem a criação divina. E a jornada evolutiva é sempre um caminho ascensional. É sempre um caminho ascensional. É o que aprendemos no capítulo 1 de O Livro dos Espíritos. Absoluto, somente o Criador. Somente o Criador. Seria uma expectativa quase tola imaginar que nós, criaturas, seres relativos, pudéssemos alcançar o absoluto que é Deus. Não podemos. Não podemos. Seremos sempre limitados. Estaremos sempre ascendendo, sempre nos aproximando do centro da criação divina, que é a luz imperecível, que é o nosso Pai. Como diz o evangelista Tiago na sua epístola, a luz na qual não há sombra de variação nenhuma, porque o Criador é imutável, imperecível. Dizemos isso para concluir com o benfeitor Emmanuel, num livro singelo, um livro muito singelo, de tamanho reduzido, monte acima. Monte acima. Quando você pensa que atingiu um monte, há um monte acima. E você sobe, 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 e há sempre um monte acima. Há sempre um monte para subir. Há sempre um nível a ser alcançado. E Emmanuel diz, no primeiro capítulo dessa obra, capítulo chamado Sigamos com o Cristo. Sigamos com o Cristo. Ele diz assim: sabemos, porém, que o século é tão somente um ponto infinitesimal no tempo, e que as horas apressadas de um corpo denso, que surge e desaparece, não podem oferecer ao espírito peregrino da eternidade a solução final do destino. Vamos imaginar o que representa a brevidade da vida física diante da eternidade, que são 70, 80 anos. O que representa um século diante da eternidade? Um ponto infinitesimal. Há pouco tempo atrás foi publicado um livro que permaneceu nos primeiros lugares da venda de livros pela tabela do New York Times. O livro se chama Fora de Série, Outsiders, de um autor chamado Glasgow. É uma coisa assim, agora não esqueci o nome dele. O que esse escritor americano fez? Ele avaliou pessoas que se tornaram ilustres nas mais diversas áreas.
Na arte, na ciência, na filosofia, na política, na economia, na indústria, no comércio, etc, etc. Filósofos, escritores, artistas, empresários. E ele chegou a uma conclusão, observando que você não se torna bom em nenhuma área se não se dedicar no mínimo 10.000 horas. 10.000 horas. Vamos pensar aqui, o ano tem 365 dias. Vamos contar os finais de semana, os momentos de descanso. Digamos que você se dedique a uma determinada atividade 300 dias por ano. Se você se dedicar 4 horas, você levará 8 anos para se tornar bom. Seguindo esse parâmetro dele de 10.000 horas. Mas a gente sabe que as coisas são um pouquinho mais complicadas. O que eu estou tentando dizer? Uma vida física é insuficiente para você ser bom em uma coisa, que dirá em 1000. Porque o dia tem 24 horas. Em quantas áreas você poderá se tornar um expert? Em quantas áreas? A limitação de uma vida. Em uma vida, o Espírito dá um passo. É por essa razão que dirá Emmanuel no livro Consolador: o gênio é a súmula dos séculos. O gênio é a síntese de dezenas e dezenas de encarnações dedicadas a uma área. Uma área. Se nós tomássemos como base para a nossa estatística apenas a cidade de Recife, apenas a cidade de Recife, nós faríamos um catálogo de espíritos que têm 10, 15 reencarnações dedicadas à música. Outros que têm 15, 20 reencarnações dedicadas à literatura. E mesmo dentro da literatura, aqueles que se dedicaram mais à poesia, outros que se dedicaram mais à prosa, etc, etc. Aqueles que se dedicaram à ciência, ao estudo, mesmo aí, nós podemos dividir. Aqueles que se especializaram na matemática, outros na biologia, nos diversos assuntos. E nós somos obrigados a perguntar: há por acaso algum encarnado que domine todas as áreas do conhecimento humano? Há algum encarnado que tenha 20, 30 encarnações em todas as áreas do saber humano? Então, qual de nós pode imaginar legitimamente que poderá encarar uma situação olhando-a de todos os ângulos possíveis? Qual de nós? A nossa visão é sempre a visão de um ponto. Não é à toa que ela se chama ponto de vista. Porque nós sempre examinamos as situações e as coisas e as pessoas de acordo com a bagagem evolutiva que nós já conquistamos. Seria ilícito exigir do espírito que tem 20 encarnações na área da arte, que ele tenha um pensamento de um espírito que tem 20 encarnações ligadas à matemática, à engenharia, ao cálculo.
São visões diferentes. São posicionamentos diferentes. Ângulos diferentes. E nesse aspecto reside a imensa sabedoria do Criador. Porque é como se o Criador quisesse dar um recado a cada um de nós. Jamais alcançaremos uma equação razoável de um problema sem nos unirmos a outras criaturas. É contando com a experiência, é contando com a bagagem evolutiva de cada um, que nós compomos um grande quebra-cabeças. Onde cada ser traz a sua contribuição e compartilha o seu patrimônio espiritual nesse banquete. Infeliz daquele que se recolhe no egoísmo. Infeliz daquele que se recolhe no isolacionismo, tentando equacionar a vida apenas com os seus próprios recursos espirituais. É por isso que Emmanuel vai dizer: somos na humanidade total. Somos na humanidade total. Porque nós temos uma visão distorcida. Imaginamos que a humanidade é composta apenas pelos encarnados. E acreditamos que todos os movimentos de renovação da Terra estão acontecendo aqui no mundo dos encarnados. É quase que uma megalomania infantil. Porque apenas 1/3 dos espíritos que evoluem na Terra estão encarnados. 2/3 estão no mundo espiritual. Portanto, nós podemos concluir: a maior parte dos acontecimentos se dá lá, depois aqui. Por isso diz Emmanuel, somos na humanidade total, encarnados e desencarnados, milhões e milhões de seres, viajando do instinto para a inteligência, da inteligência para a razão, e da razão para a angelitude. Temos seres evoluindo na Terra que estão mais próximos dos animais irracionais do que dos seres humanos. Eles estão ainda na viagem que vai do instinto para a inteligência. Não alcançaram ainda a inteligência plena. Eles são mais instintivos do que seres inteligentes. Temos um degrau superior. Aqueles que caminham da inteligência para a razão. Da inteligência para a razão. E evidentemente, aqui Emmanuel está utilizando a palavra razão naquele sentido mais puro. A razão como o ápice da inteligência. Aquele coroamento, o que nós poderíamos chamar de sabedoria. E, num outro degrau, superior ainda, àqueles que já estão a caminho da angelitude. Ora, olhando para mim, eu sei que ainda não atingi a humanidade plena. Ainda não sou um ser humano pleno, integral. Estou buscando. Mas há seres que já ultrapassaram a condição humana e rumam em direção à angelitude. Portanto,
Onde nós queremos chegar com isso? Na seguinte conclusão. Na seguinte conclusão. Tudo que nós falamos até aqui agora, tudo que nós dissemos até agora, teve uma única finalidade: compreender essa frase que eu vou ler agora. 20 minutos para compreender uma frase, pelo menos para mim. E a frase é: cada coração pulsa no degrau que lhe é próprio. Cada coração pulsa, vibra. Cada coração ama, se sente bem, se sente seguro, se sente feliz no degrau que lhe é próprio. E como a evolução não se processa de maneira atabalhoada, como a evolução é um processo gradativo, não seria legítimo querer que um coração que pulsa num degrau sinta felicidade em outro degrau que não lhe pertence. Para subir um degrau é preciso antes amá-lo. Nós só subimos um degrau quando passamos a amar esse degrau. E por isso Jesus diz no Evangelho: onde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Nós estaremos sempre onde está o tesouro eleito pelo nosso coração. E não tenhamos ilusão. Se a abelha adora mel, o abutre adora cadáver. Há alimento espiritual para todos os níveis. Tem criaturas que não se sentem felizes, a não ser com o pessimismo. O alimento delas é o pessimismo. Há outras criaturas que se alimentam da fofoca. Se ele não estiver falando mal de alguém, o coração não vibra. É como se ele não estivesse vivo. É como se faltasse algo. Os tesouros são diferentes, os degraus são diferentes. Cada consciência mantém-se no campo visual que lhe diz respeito. Porque nós não podemos imaginar, como já dissemos, que alguém que está no degrau 1 enxergue o que enxerga alguém que está no degrau 100, ou no degrau 200, ou no degrau 1000. Cada consciência mantém-se no campo visual que lhe é próprio. Eis porque não podemos perder na atualidade o cristianismo restaurado. Que tipo de conclusão é essa que Emmanuel está nos levando a fazer? Quando dizemos que a necessidade do mundo é o cristianismo restaurado. Por quê? Por quê? Aqui é preciso fazer algumas observações. Quando a doutrina espírita diz cristianismo restaurado, ela não está falando do Jesus pregado na cruz. Ela não está falando de Jesus como um símbolo religioso. Ela não está falando de Jesus como um movimento religioso. E muito menos, ela não está falando de um Jesus como movimento político ou como movimento econômico. Quando a doutrina espírita fala de Jesus, ela fala
do governador espiritual do orbe, que está bilhões e bilhões e bilhões de anos na nossa frente. Portanto, tem uma visão de Deus e da criação imensamente superior à de cada um de nós. Ele já trilhou os caminhos que nós sequer sonhamos em percorrer. É o que ele diz para Simão Pedro, no capítulo 22 do Evangelho de João. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Crê, te levarei aonde não queiras ir. Um espírito que já avançou tanto, um espírito que está tão à frente, evidentemente, tem condições de guiar, tem condições de ser o guia, tem condições de ser um modelo de conduta genuíno, tem condições de ser um modelo de conduta íntegro, sem as mazelas e os vícios que pertencem à nossa condição. É desse Jesus que o Espiritismo grita para o mundo, e que o mundo há de ouvir. É esse Jesus, aquele Jesus que desceu da cruz e caminha ao nosso lado, orientando, educando, corrigindo, amparando, consolando, esclarecendo, puxando a orelha, conduzindo, protegendo, um guia que sabe o caminho, porque já o percorreu. Esse é um lado. O outro lado da reflexão: a ciência e a filosofia, respeitáveis, embora em suas atividades e fundamentos, filiam-se a definições provisórias, que lhes assinalam a marcha. Todas as definições do conhecimento humano são provisórias. Eu vou dar um exemplo aqui que acho que vai ficar bastante claro. Porque nós não estamos denegrindo a ciência e a filosofia ao dizer isso. Não é esse o propósito de Emmanuel. Pelo contrário. Pelo contrário. Nós sabemos que a doutrina espírita se apresenta em um aspecto tríplice. E sabemos que duas vertentes desse aspecto é a ciência e a filosofia. Mas vamos imaginar algo. Mais de 500 anos antes de Cristo, um homem fundou uma escola filosófica e provocou uma transformação profunda, sendo, portanto, um dos fundadores da filosofia. Eu estou me referindo a Pitágoras e à escola dos pitagóricos. Muitos anos depois, encarna o homem que daria início a uma nova era da filosofia humana, a filosofia moral, Sócrates. E nós vamos encontrar na obra de Humberto de Campos. Humberto de Campos entrevistando Sócrates. Onde? Em uma escola de filosofia no mundo espiritual, chamada Escola de Pitágoras. Isso apenas para dizer o seguinte:
Se tem escola de filosofia na Terra, tem escola de filosofia no mundo espiritual. Só que as do mundo espiritual, quem é professor é Sócrates. É Sócrates. Portanto, nós encarnados precisamos nos inspirar no bom senso e na lucidez de Allan Kardec, para que o nosso amor não se transforme em paixão cega. O nosso amor pela filosofia não pode se transformar numa paixão cega, imaginando que a filosofia humana já solucionou todas as equações do destino. O nosso amor pela ciência não pode nos tornar infantis, imaginando que a ciência humana já decifrou todos os mistérios da natureza e da criação divina. Porque a ciência e a filosofia que nós temos hoje no mundo é a ciência e a filosofia compatível com o nosso degrau evolutivo. E dizemos isso de maneira responsável. Porque sabemos que a bondade do governador espiritual do orbe, se há 2.500 anos atrás, Jesus permitiu que encarnasse num conjunto pequeno de ilhas, um Péricles, um Pitágoras, um Platão, um Sócrates, um Aristóteles e tantos outros, se ele permitiu que esses missionários reencarnassem em grupo para provocar uma verdadeira revolução no pensamento filosófico do mundo, ele poderá fazê-lo a qualquer hora que ele desejar. E o mundo poderá receber, como sempre tem recebido, pleiades de espíritos missionários, encarregados de aperfeiçoar a ciência e a filosofia do mundo. Eu estou querendo dizer que a ciência e a filosofia de amanhã serão outra. E a do dia seguinte será outra. E a do dia seguinte será outra. Porque a ciência e a filosofia cresce com os homens que se dedicam a ela. Coloca problemas que são provisórios e propõe soluções que são provisórias. Provisórias no sentido, não de que elas sejam falsas ou mentirosas, não é isso. No sentido de que elas não explicam todo o problema. Então aqui é como montar um quebra-cabeça, não de 1000 peças, mas de 1 bilhão de peças. Você reúne 10.000, mas o quebra-cabeça não está montado ainda. E à medida que se estuda, à medida que a gente se dedica ao estudo, nós chegamos à conclusão mais precisa, que foi aquela feita por Sócrates. Quem mais estuda é quem mais está consciente do tamanho da sua ignorância. Quanto mais você aprofunda numa área, mais você enxerga problemas e dúvidas que você sequer imaginava que existissem antes de começar a estudar. Quem não conhece nada de uma área, não tem dúvida. A ignorância só tem certezas. Quem duvida são os sábios. Porque à medida que eles avançam, o universo ganha uma dimensão maior. Ganha uma dimensão maior.
Eu vou citar um exemplo para a gente amarrar nessa segunda etapa agora do nosso estudo. Há poucos anos atrás, eu estou falando de algo de 20, 25 anos atrás, um homem que assumia a cadeira de Isaac Newton na Academia Real de Ciência Britânica, Stephen Hawking, publica o livro Buraco Negro. Buraco Negro. E ele escreve no prefácio, isso eu estou falando, salvo engano, em torno de 87, 88, 86, por aí. Ele escreve no prefácio: esse é um livro que tenta compreender a mente de Deus. Sem nenhum trocadilho, o buraco era mais embaixo. Porque passados 25 anos, há pouco tempo atrás, ele publica O Universo numa Casca de Nozes. E ele já está mais humilde. Todas as teorias de cosmologia, de astrofísica, propostas no livro, foram aperfeiçoadas. Observações astronômicas, imagens de telescópio, revelaram coisas surpreendentes que estão deixando os astrônomos boquiabertos. A matéria visível do universo representa apenas 4% da matéria do universo. 96% é matéria e energia invisível, que eles chamam de escura. Para não dizer que é invisível. E não se trata de especulação filosófica. Sem a presença da energia escura e da matéria escura, você não consegue explicar o Big Bang e o fenômeno de expansão do universo. Portanto, e daqui 25 anos? E no semestre daqui 25 anos, o que nós estaremos falando? Nós teremos avançado 1, 2, 3, 4 passos a mais, Deus queira. Aprimorando a nossa compreensão. Por isso diz Emmanuel, apenas indagando e examinando, jamais chegaríamos a surpreender a vida e a sublimá-la. Ninguém sublima a vida apenas indagando e examinando. E eu peço a ajuda de todos para entender essa frase. Surpreender a vida. O que ele está querendo dizer com isso? Surpreender a vida. Ele vai dizer, em razão disso, antes de tudo, atendamos à química do sentimento, em favor da regeneração de nós mesmos. Química do sentimento. Nosso problema essencial, ainda e sempre, é o da unidade. Unidade a benefício do todo. Deus é um, suas leis são únicas, no entanto, Ele permite uma infinita diversidade. O grande desafio é entender a conexão entre unidade e diversidade. Quantas espécies
de planta existem no nosso planeta? Quantas espécies animais? Olha a diversidade. A vida é diversidade. A vida é beleza na diversidade. E por que exigir, então, uniformização das consciências? Por que exigir que as criaturas sejam todas umas iguais às outras? Isso revela que no campo do sentimento, nós não avançamos o suficiente. A humanidade terrena muito progrediu na ciência e na filosofia. Mas não fez o mesmo progresso em matéria do sentimento. E é por isso que o Evangelho, à frente da civilização, é o sol que nos clareia o caminho. Quando nós falamos de Evangelho à luz da doutrina espírita, nós não estamos falando de um inário. Nós não estamos falando de um livro de oração. Nós não estamos falando de um compêndio de dogmas teológicos. Nós não estamos falando de um manual de rito litúrgico, conquanto todas essas coisas sejam respeitáveis e tenham a sua função educativa. Quando os Espíritos falam no Evangelho, eles se referem a um código moral. A um conjunto de leis morais que vigora no infinito da criação divina. A lei do perdão é lei do perdão em Sírius, em Capela, na Via Láctea, em qualquer galáxia, em qualquer departamento do universo infinito, é a mesma lei do perdão. E por que eu estou citando a lei do perdão? Porque esse talvez seja o maior entrave dos encarnados. O maior entrave. O nosso maior desafio na encarnação ainda é o perdão. Porque cada um de nós aqui tem um histórico espiritual. Eu poderia citar algumas coisas. Quantos aqui já mataram alguém? Ou já foram assassinados por alguém? Quantos de nós aqui já lesou afetivamente um outro coração? Quantos de nós aqui já foi lesado afetivamente por alguém? Quantos de nós aqui já lesamos patrimonialmente alguém? Quantos aqui já fomos lesados por alguém? Eu tenho uma notícia. A maioria das pessoas que você lesou ou que te lesaram estão com você. Pode ser a sua mulher. Pode ser o seu marido. Pode ser a sua sogra.
pode ser o seu genro, sua nora, seu sogro, pode ser o seu chefe, a sua chefe, pode ser um subordinado seu. O certo é que a lei nos coloca lado a lado. E o maior desafio da encarnação é o perdão. Em razão da falta de perdão, há tanta infelicidade no casamento. Em razão da falta de perdão, há tanto conflito entre pais e filhos. Em razão da falta de perdão, ou em razão de compromissos de vidas passadas, nós assistimos a tantos problemas de herança, quando os pais morrem e os irmãos se tornam inimigos por causa de patrimônio. Todos esses fatores, cada um de nós está vivendo agora. E eu resolvi fazer uma pesquisa no Hospital Psiquiátrico Espírita André Luiz, em Belo Horizonte. A minha pesquisa era o seguinte: eu queria saber se alguém adoece psiquiatricamente em função de algum problema científico ou filosófico. Então, por exemplo, eu queria entrar no hospital e saber, eu não consegui resolver uma equação de segundo grau. Aí a pessoa tem um surto, fica doente, começa a tomar um antidepressivo. Ou alguém que fala assim, eu li Aristóteles e não entendi. Aí eu tive um surto, agora estou tomando um remédio. Mas não encontrei. As pessoas que lá estavam, as pessoas que ingerem antidepressivo, e o Brasil é um dos campeões na venda de antidepressivo, as pessoas que tomam remédio psiquiátrico, as pessoas que estão amarguradas, tristes, sem esperança, as pessoas que estão pensando em se suicidar, estão vivendo um problema afetivo. Eu não estou falando um problema amoroso, um problema afetivo. Pode ser em razão de uma relação com seu pai, com a sua mãe, com seus filhos, com seu marido, com sua esposa. Mas é um problema afetivo. Então, o sentimento, dependendo do sentimento, ele nos adoece. Nos adoece. Se você está nessa encarnação e na sua família há 5 adversários espirituais do passado, você pode estar hoje deprimido. Triste. Se nas últimas 10 encarnações você lesou afetivamente outros corações, pode ser que nessa você esteja sozinho. E sentindo tristeza. E quando nós nos debruçamos sobre esse problema humano, que não é dos outros, é nosso, é meu, é seu. Eu tenho tantos. Temos nosso amigo Simão, tem os dele. E todos nós aqui, que estamos no mesmo barco, que estamos vivendo mais ou menos os mesmos problemas. Por quê?
Porque nós somos egressos de dezenas e dezenas de encarnações em que nós agimos de maneira imprudente. Para nós, há um remédio. Um remédio. E esse remédio se chama Evangelho. Mas não é o Evangelho que você lê na Bíblia. É o Evangelho que você vive. Aqui eu peço permissão para contar um caso do nosso amigo que vai fazer palestra amanhã, Alberto Almeida. E que me fez refletir muito sobre essas coisas. Todos sabem que o Alberto Almeida é um psicoterapeuta. E que em alguns casos, quando é muito grave, quando isso é aconselhável, né? Ele não usa isso indiscriminadamente. Quando é necessário, quando é muito grave, ele utiliza o complemento prudente da terapia de vida passada. Porque isso não deve ser usado como brincadeira, evidentemente. E chegou um companheiro, um amigo dele, e vinha de um tratamento e acabara de retirar um câncer de pele no ombro. E ele, fazendo um tratamento com o companheiro, ele falou assim: olha, Alberto, eu queria só uma regressão didática. Ele, sim, didática. Faz a regressão, ele se enxerga em um navio inglês, sendo assassinado por um marujo, que saca um punhal, e enfia o punhal exatamente na região em que ele estava com câncer de pele, e ele sequer se defendeu, porque aquele marujo fora uma criança que ele recolheu no cais, educou como um pai, deu toda a formação, ensinou a ele tudo sobre navegação, ensinou a ele tudo da vida, e esse jovem o assassina. Quando ele desencarna, ele vê o seu corpo no chão e vê que aquele marujo estava coordenando um motim para dominar e para se tornar o capitão daquele barco. E ele pega o corpo e ele vê o próprio filho de criação jogando o corpo dele ao mar. E depois ele enxerga ainda, ele no mundo espiritual, e os benfeitores dizendo para ele: você precisa perdoá-lo. Ele fala: mas como? Como? Você precisa perdoá-lo, porque ele na verdade é seu filho verdadeiro. Você teve um caso com uma prostituta do cais, ela te procurou, falou que estava grávida de você, mas por ela ser uma prostituta, você não quis assumir o filho. Ela, portanto, criou esse menino, dizendo a ele que você era o pai, e insuflando nele um misto de admiração e de ódio. Admiração pelo competente capitão que você era, e ódio por você não ter recebido ele como filho. E ele então se infiltrou e acabou cometendo essa tragédia. O amigo de Alberto Almeida acorda da regressão em pranto convulsivo, e no final do pranto, ele toca nos ombros do Alberto Almeida e diz assim: eu já entendi, eu preciso perdoar meu filho. Ele está lá em casa hoje. E é por isso que esse menino adora navegação, e eu adoro tanto navegação. Nós precisamos nos acertar. Mas esse problema, só o Evangelho. Porque não tem outro roteiro para resolver esse problema. Não tem nenhum pó mágico.
Olha, eu gostaria de chegar aqui com uma fórmula miraculosa para resolver esse tipo de problema, mas não tem. A solução desse problema é o código moral exemplificado por Jesus. Por essa razão, caminhando para o final da nossa exposição, nós encontramos numa mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier, no dia 20 de 4 de 1963. 63. Essa mensagem se chama Unificação. É uma mensagem de Bezerra de Menezes. Eu vou pedir, são 5 minutinhos, a paciência do seu coração, para ler algumas frases selecionadas dessa mensagem. Porque é com essas frases que eu queria encerrar a nossa reflexão sobre o papel do Evangelho na construção do novo mundo. Porque não haverá novo mundo sem um novo ser humano. Sem um ser humano renovado, não haverá nova era. Por falta de alicerce. E o Dr. Bezerra diz assim: a doutrina espírita possui os seus aspectos essenciais em configuração tríplice. Que ninguém seja cerceado em seus anseios de construção e produção. Olha, que ninguém seja cerceado. Nós não temos que cercear ninguém. Quem se afeiçoe à ciência, que a cultive em sua dignidade. Quem se devote à filosofia, que lhe engrandeça os postulados. E quem se consagre à religião, que lhe divinize as aspirações. Mas que a base kardeciana permaneça em tudo e em todos, para que não venhamos a perder o equilíbrio sobre os alicerces em que se nos levanta a organização. A doutrina é sólida, mas o espírita pode perder o equilíbrio. O alicerce do espiritismo é inabalável, mas nós podemos cair em cima desse alicerce. Nós podemos tombar por excesso, por paixão, por equívoco. E prossegue Bezerra de Menezes: nenhuma hostilidade recíproca, nenhum desapreço a quem quer que seja. O espírita cristão não tem desapreço por ninguém, não ataca ninguém, não agride ninguém, respeita todas as criaturas no seu patamar evolutivo. Acontece, porém, que temos necessidade de preservar os fundamentos espíritas, honrá-los e sublimá-los, senão acabaremos estranhos uns aos outros. Ou então, cadaverizados em arregimentações que nos mutilarão os melhores anseios, convertendo-nos um movimento de libertação numa seita estanque. Seita estanque, encarcerada em novas interpretações e teologias que nos acomodariam nas conveniências do plano inferior e nos afastariam da verdade. Allan Kardec,
nos estudos, nas cogitações, nas atividades, nas obras, a fim de que a nossa fé não se faça hipnose. A fé espírita não pode se transformar em hipnose, pela qual o domínio da sombra se estabeleça sobre as mentes mais fracas, acorrentando-as a séculos de ilusão e sofrimento. Libertação da palavra divina é desentranhar o ensinamento do Cristo de todos os cárceres a que foi algemado. O ensinamento de Jesus foi algemado nas conveniências dos encarnados. O ensino de Jesus foi algemado a interesses políticos, a interesses econômicos. O Evangelho de Jesus foi diminuído para atender a paixões de encarnados e desencarnados, ainda inferiorizados. E o Espiritismo, através da codificação de Allan Kardec, libertou o Evangelho das algemas. Libertou. Seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado, a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Porque a maior divulgação do Espiritismo, a maior divulgação do cristianismo que nós podemos fazer é a divulgação da nossa própria vida. É sofrer com resignação. É experimentar as expiações com fé. É enfrentar as lutas e as dificuldades com esperança. É caminhar com humildade, com perseverança, tendo bondade. Essa é a maior propaganda do Espiritismo. Não é no rádio, na internet, na televisão, embora isso tudo seja necessário. E todos nós estamos comprometidos com essa divulgação, é claro. Mas essa é apenas o complemento. A maior divulgação é aquela que a gente faz vivendo, exemplificando. E aí diz Bezerra de Menezes: ensinar, mas fazer. Crer, mas estudar. Aconselhar, mas exemplificar. Reunir, mas alimentar. Alimentar o espírito sedento. Falamos em provações e sofrimentos, mas não dispomos de outros veículos para assegurar a vitória da verdade e do amor sobre a terra. Ainda não há outro veículo. Ninguém edifica sem amor. Ninguém ama sem lágrimas. E a frase comovedora de Bezerra de Menezes: somente aqui, na vida espiritual. Olha só, hein? Isso aqui é Bezerra de Menezes falando. Somente aqui, na vida espiritual, vim aprender que a cruz do Cristo era uma estaca que ele, o mestre, fincava no chão para levantar o mundo novo. A cruz é uma estaca fincada no chão para levantar o mundo novo. E para dizer-nos, em todos os tempos, que nada se faz de útil e bom sem sacrifício, morreu nela. Espezinhado, batido, encerrou-a no solo, revelando-nos que esse é o nosso caminho.
O caminho de quem constrói para cima, de quem mira os continentes do alto. De quem mira os continentes do alto. Respeito a todas as criaturas, apreço a todas as autoridades, devotamento ao bem comum e instrução do povo em todas as direções sobre as verdades do Espírito imutáveis e eternas, para que o Evangelho construa definitivamente a nova era, através do cristianismo redivivo. Marchemos para os continentes do alto. Muito obrigado.